Apocalipse, capítulo 5. É um dos capítulos mais profundos da Bíblia, revelando a glória de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e o seu papel central na redenção da humanidade e no cumprimento do plano de Deus. Versículo 1 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João está vendo na mão direita de Deus um livro, só que esse livro ele tem a forma de um rolo. Não é um livro que nós tradicionalmente conhecemos, né? Que nós abrimos assim. João está vendo um livro na mão de Deus, em forma de um rolo, que também tem algo diferente. Ele é escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Olha como é que é as coisas. O livro é diferente, a forma que ele é escrita é diferente, e, como se não bastasse tudo isso, ainda tem 7 selos, e tem pessoas que não são dignas nem sequer de olhar para o livro. Olha que coisa, esse livro representa o plano perfeito de Deus para julgar o mundo, redimir a criação e estabelecer o seu reino eterno. O anjo forte proclama, mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abrir o livro ou sequer olhar para o livro. Isso revela que nenhum ser humano ou criatura tem poder ou autoridade para executar esse plano de Deus. João chora, pois parece que o plano de Deus não será realizado. Mas a tristeza de João é momentânea, pois vai ter uma resposta poderosa mais na frente. Nesse livro nós vamos ver quem é digno de abrir esse livro. Louvado seja Deus. Eu e você já conhecemos muito bem e sabemos quem é digno de abrir esse livro. E pode ter certeza que não sou eu. Não é você. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Olha, só que antes de nós meditarmos mais adiante, louvado seja Deus, eu gosto de sempre que posso, na grande maioria das vezes, quando eu vou ministrar a palavra de Deus, trazer um ensinamento ou uma pregação, eu gosto sempre de meditar em coisas que eu nunca ouvi as pessoas falar. Gosto de estudar a respeito disso para trazer para a igreja. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, mas muito a atenção mesmo, foi o versículo 1 e o versículo 2. Olha aí. Apocalipse, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim, ó. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Ponto final. Agora veja o versículo 2. Eu vi também o livro, a gente já explicou aqui os detalhes do livro, né? Agora olha o versículo 2. Eu vi também, ou seja, além do livro, ele viu também um anjo forte. Eita! Eu vi também um anjo forte. E aí isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque anjo
não pode ser adorado. Quem tem que ser adorado é Deus. Nós não cultuamos anjos. Nós não servimos os anjos. E a forma de esse detalhe que está escrito na palavra de Deus me chama bastante atenção. Por que que João descreveu esse anjo assim? Eu vi também um anjo forte. Aqui vai sair no teu coração. Um anjo forte. Me veio à memória aqui agora um louvor do hino do Matos Nascimento, muito antigo, que diz assim: anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos, com o seu general me guarda assim. Se quiseres ser guardado, é só a Jesus Cristo aceita. Ih, essa geração não conhece, não. Isso aqui é antigo. Eu vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte. O anjo é forte. Tem uns caras que é forte. Eu vou falar. As coisas que me vêm na cabeça quando eu estou pregando. Tem uns caras que é forte, mas a canela é fraca. Você já viu aqueles caras que é bombadão assim em cima e a canelinha é fraquinha? Esse anjo aqui, ele não sei como é que era as pernas dele. Mas que a voz dele é forte, então eu imagino que o anjo é todo forte. Eita, glória a Deus! Ei! E criado por Deus ainda? Meu Deus do céu, esse anjo aqui é power. Presta atenção, viu? Eu vi também um anjo forte que proclamava com voz forte. Imagina a voz desse... Eu não sei como é que era a voz do anjo, não, viu? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Não sei. Não sei se era... Eu acredito que não era assim, não. É só para nós meditar. É só para nós é só para nós fazer o que o salmista diz no Salmo 1. Medita na minha lei, medita na palavra de Deus. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não segue o conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, para a glória de Deus. Nós estamos meditando aqui. Eu vi um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então vamos lá. A palavra de Deus está destacando aqui um anjo forte. Então nós podemos entender que ele foi designado para cumprir uma missão específica que exige força. Concorda? Estamos meditando, amém? Estamos meditando. Louvado seja Deus. Assim como outros anjos possuem características específicas que se alinham às suas funções. Deus, ele é muito inteligente. Ele não vai colocar um anjo que não é bom de peia para brigar com Satanás. Um exemplo, estou dando um exemplo. Estamos meditando, amém? Então, presta atenção. Podemos entender que esse anjo foi designado para cumprir uma missão específica que exigia força. Louvado seja Deus. Vamos lá. Eu separei aqui alguns exemplos só para abrir mais um pouco o nosso entendimento. Por exemplo, Miguel. Miguel é o arcanjo guerreiro. Ele é forte em batalhas espirituais. Quem lembra lá que Daniel contava a João? O anjo Gabriel veio entregar mensagem. Nós já... Opa! Pegamos aqui no ar, aqui, ó. Tecatubia, Salamão. Maná desceu, eu vou servir. Você come só se quiser. Já pegamos aqui o mistério que Gabriel era o quê? Mensageiro. Veio deixar a mensagem para Daniel, e aí o próprio anjo Gabriel vai dizer o quê? Que o príncipe da Pérsia resistiu ele. Ou seja, ele não teve força suficiente para lutar contra aqueles demônios, principados, potestades ali. E aí ele mesmo vai dizer que Deus enviou quem? Miguel, que é bom de peia. Vem para cima, tu vê. Peia para 10 come sozinho. Miguel dá conta. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Tem outros textos que falam que Miguel é o guardião de Israel. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Não tosquenejará o guarda de Israel. Quem já viu esse salmo?
Então, depois nós entramos mais em detalhes para não bugar a mente dos irmãos e das irmãs aí. Vamos voltar para cá. Eu separei aqui o exemplo de Miguel, que é o arcanjo guerreiro, é forte em batalhas espirituais, como fala em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, onde ele lidera os exércitos celestiais contra Satanás. Será que esse anjo é bom de pé? Ele é o líder do exército celestial contra Satanás, contra principados, contra potestades. Gabriel já é um anjo mensageiro, ele não é descrito como forte fisicamente, mas como alguém com sabedoria e autoridade para trazer mensagens importantes. Você vai ver, como esse exemplo que eu acabei de dar no livro de Daniel, você vai ver no Novo Testamento o anjo Gabriel aparecendo diversas vezes em sonho para José, apareceu para Maria, não foi assim? Salve a agraciada entre as mulheres, eis que você vai dar à luz um filho. Mas como é que pode, Senhor? Eu nunca me deitei com homem nenhum. Calma, que o que vai ser em ti gerado é do Espírito Santo. Então você vai ver Gabriel entregando várias e várias mensagens na palavra de Deus. Inclusive, antes de tudo isso, me veio aqui à memória agora, quando Zacarias, o pai de João Batista, primo de Jesus, vai estar ali oferecendo sacrifício, o anjo Gabriel aparece para ele, dizendo que Isabel, que era estéril há muito tempo, ia dar luz. Aí o Zacarias fica meio duvidoso quanto a isso, e o anjo fala quando é que vai acontecer, e o anjo, além de entregar o recado para Zacarias, diz, porque você duvidou, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo até tudo isso acontecer. Então, louvado seja Deus, entendemos que Gabriel é muito bom com mensagens, né? Entregar mensagens do Senhor. Ele mesmo disse para Zacarias, se não me falha a memória, que ele está com frequência ali diante do trono de Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E aí eu separei aqui também o exemplo dos querubins e serafins, que são os guardiões do trono de Deus, que possuem atributos específicos como asas e brilhos. Logo entendemos que nem todos os anjos vão ter asas. Concorda comigo? Nem todos os anjos têm asa, diferente do que as pessoas fazem nos desenhos, nos filmes, anjo com asa, não sei o que mais lá. Nem todos os anjos, eles têm asas. Mas os querubins e os serafins, eles são descritos na palavra de Deus, tendo asas e brilho, que refletem a sua santidade e proximidade de Deus. Onde que está isso, pastor? Ezequiel, capítulo 10, versículo 1 ao 22. Depois você pode meditar nesse livro. E também em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. A Rafaela está perguntando quem foi que lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Mas aí é só pensar um pouquinho, gente, porque eu acabei de falar que Gabriel ele não é bom de pé. Estou falando assim com o objetivo que a maioria entenda o que eu estou falando, amém? Gabriel não foi que lutou contra Satanás. Eu acho que está escrito no livro de Judas, se não me falha a memória, que ele escreve assim, mas nem mesmo o arcanjo Miguel, quando contendia contra o diabo, não é assim? Então, só respondendo a pergunta da irmã, foi o anjo Miguel. Amém? Um anjo forte pode estar ligado a uma tarefa que demanda mais do que uma mensagem ou guarda. Ele proclama uma verdade essencial sobre a dignidade de Cristo, algo que requer autoridade celestial. Isso nos faz refletir o seguinte: será que a força mencionada não é apenas física, mas também espiritual e moral, para ele sustentar o peso dessa declaração? Por que você acha que Deus escolheu um anjo forte para essa missão? E não um outro tipo de anjo? São coisas que nos levam a meditar. Deus, ninguém pega Deus de surpresa, porque Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipotente. Deus, ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas antes de acontecer. Ele está em todos os cantos ao mesmo tempo. E ele tem todo o poder. Então, eu fico meditando um pouco nessa situação. Por que Deus escolheu esse anjo forte? Louvado seja Deus. Será que algum demônio ousaria tentar se aproximar ali
para querer interferir de alguma forma os planos de Deus, assim como os demônios tentam interferir os planos de Deus aqui nessa terra. Tudo aquilo que nós queremos fazer, muitas das vezes o adversário se levanta contra a nossa vida, para querer que aquilo ali não se realize, para querer que aquilo ali não aconteça. Não é assim? Tem até um louvor que diz: o inimigo se levanta, a vitória é do povo de Deus. Agora, nesse caso, eu consigo pensar que não teria nem como o adversário se aproximar, ou nem sequer tentar. Entende? Primeiro, porque é próximo do trono de Deus. João está vendo o livro na mão de Deus. Então, não consigo imaginar os demônios se aproximando de Deus. De uma forma que a maioria conseguisse entender, eu poderia trazer de uma forma de falar no sentido, demônios são trevas e Deus é luz. Então, não consigo imaginar as trevas conseguindo se aproximar da luz ao ponto de chegar tão próximo, entende? É por isso que a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor, ele está ao redor, acampa ao redor de quem teme a Deus, no Salmo 34 fala sobre isso, e o apóstolo Paulo vai escrever que os demônios, principado, potestade, estão ao derredor. Quando essa situação inverte, é um perigo, porque se demônios estão tão próximos a mim, tem alguma coisa de errado comigo. Eu acredito dessa forma, eu penso assim. Então, eu não consigo imaginar os principados potestades se aproximando do trono de Deus, mas Deus criou esse anjo forte aqui por algum motivo. Então, algumas coisas nós temos a meditar e refletir nessa mensagem. Por que Deus escolheu esse anjo forte para essa missão e não um outro anjo? Entende? Deus, ele é muito perfeito naquilo que ele faz. Cada um foi criado ali com um propósito. Um é mensageiro, o outro é guardião, o outro é chefe do exército celestial. Consegue entender assim? E se a gente for parar para meditar mesmo e ver agora que na memória, que vai ter até anjos específicos para fazer determinadas coisas na volta de Jesus. Né? Então, essa questão dos anjos, se a gente for separar realmente, vou falar a palavra categorias, com o objetivo que a maioria entenda, amém? Se a gente fosse separar várias categorias de anjos, nós ia passar aqui um bom tempo mesmo. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Olha a situação. Então, vi no meio do trono e dos 7 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que estava sentado no trono? Quem estava sentado no trono? Deus. E você está vendo que alguém se aproximou do trono de Deus e pegou o livro que está na mão direita de Deus. Só para saber quem está aí, quem está dormindo. Todo mundo está dormindo, né? Ninguém respondeu. Hã? Quem é que está no trono? É Deus. Quem pegou o livro da mão de Deus? O cordeiro que parecia estar morto. E ele tem o quê? 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados
por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Agora, só para ver quem aprendeu, sem olhar para a Bíblia. Se você olhar para a Bíblia, você não aprendeu. Como que era o livro? O livro parecia o quê? Um rolo, escrito por dentro e por fora. E o que mais tinha no livro? 7 selos. Então não tinha nem no céu, nem na terra, em nenhum outro lugar, alguém que fosse capaz de desatar aqueles selos ali, abrir aqueles selos ali, quebrar os selos, para abrir o livro, para ver o livro. Então tinha pessoas que não eram capazes nem sequer de olhar para aquele livro. Mas agora apareceu alguém que parecia que tinha sido morto, escrito aqui como um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, que foi lá no trono de Deus, pegou da mão de Deus o livro. Um dos anciãos está consolando João, anunciando que o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir o livro. Essa é uma referência a quem? Muito fácil essa pergunta. Essa é uma referência a quem? 5, 4, 3, 2, 1. A Jesus. Muito bem. Isso é uma referência a Jesus, que veio da linhagem de Davi, cumprindo as profecias messiânicas. Quando João olha, ele não vê um leão. Diferente do que muitas pessoas devem pensar, né? Quando João olha, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro, como se tivesse o quê? Morto. Esse cordeiro, Jesus Cristo, venceu ao se sacrificar pelos pecados do mundo. Os chifres simbolizam o quê? O poder absoluto de Jesus Cristo. Enquanto os olhos representam os 7 Espíritos de Deus, simbolizando a plenitude do Espírito Santo enviado à Terra. Versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, quando o Cordeiro pega o livro, todos os seres celestiais se prostram diante dele. Eles têm harpas e taças de ouro cheia de incenso, representando as orações dos santos. Isso mostra como as nossas orações elas são preciosas diante de Deus. Agora tem pessoas que elas não gostam de orar.
Tem pessoas que gostam só de ouvir o que para mim não é nem oração, são rezas, né? Louvado seja Deus. Tem os profissionais de púlpito, de altares, que eles estão aí todos os dias na internet com o objetivo de ganhar dinheiro das pessoas. E tem gente, né, que parece que é viciada, eu não vou pedir perdão pela palavra, viciada nesse tipo de porcaria, né? Aquelas coisas motivacionais que não edifica. Você parece, é tipo uma droga, parece que você fica viciado naquela porcaria ali, que até às vezes tem pessoas que eu tenho observado, que acompanham a gente aqui, às vezes a pessoa tenta se livrar daquilo ali e daqui a pouco tá lá de novo, porque ela não é uma pessoa que gosta de orar, ela é uma pessoa que gosta de ouvir. Aquilo ali para mim não é oração, mas enfim, ela gosta de ouvir aquilo ali porque no meio daquele título que diz que é uma oração, a pessoa vai falar coisas que ela gosta de ouvir, mas ela não é uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, não é uma pessoa que tem um diálogo com Deus. Então, o meu ponto de vista é que não existe justificativa nenhuma para tais atitudes dessas pessoas. Não é você ouvir oração que vai te levar para o céu. Não é você ficar de live em live ouvindo orações que vai te levar para o céu. Você tem que ter uma comunhão com Deus. Você tem que gostar de orar. Não posso dizer obrigar vocês a orar. Não, isso aí é você com Deus, se você quiser ir morar no céu. Hoje eu compartilhei uma mensagem muito bonita que diz assim: Jesus, ele também tinha uma vida atarefada, mas ele nunca deixava de conversar com o Pai. E você, tem reservado um tempo para Deus? Ou tem ficado só na internet, de live em live, ouvindo oração, pedindo oração a um e pedindo oração a outro? Acho que foi ontem, a mulher tinha acabado de vir do culto, passou aqui em frente de casa me pedindo oração. Eu digo, quase que eu digo, meu Deus, nem parece que acabou de vir do culto. Você está entendendo? Então, você tem que ser uma pessoa de oração. Nada contra a intercessão. Agora, tem pessoas muito folgadas, gente. Tem gente muito folgada. O que tem de crente, ou que se diz crente folgado, não é brincadeira. Fica perturbando todo mundo. Eu vou dizer perturbando porque isso é chato. Temos que, sim, interceder pela igreja uns pelos outros. Mas existem batalhas que é você e Deus. Eu vou repetir. Existem batalhas que é você e Deus. Você não vai me ver eu pegando as minhas batalhas e trazendo para a igreja. Tem batalhas nossas que, se eu for botar determinados soldados para guerrear comigo, eles vão morrer. Você está conseguindo entender? Né? Agora, tem pessoas que, tipo, tem os pastores, tem a sua liderança e não tem coragem de falar com a sua liderança sobre determinados assuntos, e aí fica na internet falando com outros pastores ou com outros líderes, e isso eu não concordo, não. Você tem que falar com o seu pastor. Ele não recebe o seu dízimo, ele não quer a sua oferta, então ele tem que guerrear por você. Louvado seja Deus. Eu não estou falando da intercessão. Louvado seja Deus. Amém? Não estou falando de interceder pela igreja. Nós temos sim que orar uns pelos outros. Eu estou falando de guerra. Estou falando de batalha. Não estou falando de intercessão. Amém? Louvado seja Deus. Como esses dias a colega da Rafaela aí poderia dar vários e vários exemplos aqui de coisas que eu tento até ajudar, mas eu não sou a favor de folgados, não. Pastores folgados comigo passa mal, né? Que eu orientei ela a procurar a liderança dela, mas tentei ajudar da melhor forma possível. Presta atenção. Eles estão cantando aqui sobre a dignidade do Cordeiro, destacando que Jesus foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Esse cântico celebra a redenção universal proporcionada por Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 11. Diz assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza,
a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Olha que forte, meus irmãos. Ó, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Olha a resposta dos 4 seres viventes. Então, meu irmão, nós estamos vivendo numa época que o povo está tão frio, tão fraco, eu chamo de zumbis. O The Walking Dead na Terra. Você já viu? Pois existe. Tem muitas congregações. Que a pessoa não tem coragem de abrir nem a boca para dizer amém, nem para concordar com a oração, mãe. Quantas e quantas pessoas vocês já viram aqui ser curadas, ser libertas, ser abençoadas pela infinita misericórdia de Deus, mas que a pessoa nem sequer teve coragem, nem sequer de concordar com a oração. Pessoa, um incrédulo, pervertido, que não tem coragem nem sequer de abrir a boca e dizer amém. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda curou algumas pessoas no nosso meio, para a glória de Deus, para que o seu nome seja glorificado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olha como é importante o poder da concordância. Versículo 14, e os 4 seres viventes respondiam: amém. Amém. Você está ouvindo uma oração? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está vendo algo ali muito bonito, muito lindo, relacionado às coisas espirituais? Concorde. A igreja precisa estar unida cada vez mais e mais em concordância e não em discórdia. Paulo fala muito sobre esse espírito terrível que tem entrado no meio da igreja, causando a discórdia no meio dos irmãos, causando a discórdia no meio das irmãs. Há muito tempo atrás, sempre eu acabava me chateando com pessoas que não concordavam com a nossa maneira de trabalhar, e eu dizia: olha, é melhor você se afastar de nós do que você cometer um pecado, porque a discórdia é pecado. Então, se eu estou fazendo algo que não está de acordo com a vontade de Deus, quem vai prestar conta com Deus sou eu. Quem está entendendo? Mas se você não concorda com a maneira daquela liderança ali trabalhar, sai de lá, não fica semeando a discórdia, não. Sempre eu gosto de dar o exemplo da Igreja Universal, que foi a igreja que eu voltei para os caminhos do Senhor Jesus. Hoje eu não estou lá. Voltei para os caminhos do Senhor Jesus na Igreja Universal e finalizei, digamos assim, na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Totalmente oposto uma da outra. Você está conseguindo entender? Então, deixa aquela pessoa ali, está naquela igreja que é não sei o quê, que não faz nada, que é isso, que é aquilo. Deixa essa pessoa lá. Se essa pessoa for realmente para ser salva, se essa pessoa for realmente para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Espírito Santo de Deus vai agir na vida dele, vai agir na vida dela e vai direcionar ela para um local, seja lá onde for. Louvado seja Deus por isso. Amém? Eu cheguei a essa conclusão em um domingo, por esses dias eu até mencionei isso, que estava uma briga muito grande aqui na vizinhança, a respeito do esposo que porque queria que a mulher fosse para o culto. E aí ela não queria ir para o culto de jeito nenhum. E aí ele falava, quando era para ir para o bar, andava não sei quantos quilômetros para ir para a igreja, que é bem aqui, não quer ir, não sei o quê, e aquele negócio todo. E aí eu fiquei pensando, fiquei refletindo sobre isso. Meu Deus, se Satanás está lutando para essa mulher não ir para uma igreja que eu sei que é fria, que eu sei que não tem o poder de Deus lá, que eu sei que o Espírito Santo muitas das vezes não passa nem na porta daquela igreja ali, se Satanás não quer que essa pessoa nem sequer escute a palavra de Deus, tem algum mistério aí muito forte. E aí, por esses dias, o Espírito Santo abriu mais o meu entendimento a respeito disso. Porque a fé vem como? Vem pelo ouvir.
ouvi. Tem muitas e muitas outras formas, né, de que a pessoa pode ter fé. Como sempre eu gosto de deixar bem claro, aquela questão de contra fatos não há argumentos. A pessoa estava doente, eu fiz uma oração, a pessoa foi curada. Não, se ela não quiser crer, aí já é uma situação totalmente diferente, né? É um incrédulo pervertido, está com a mente cauterizada e não quer nada com Deus. Porque se a pessoa estava doente, depois da oração foi curada, agora é com ela. Contra fatos não há argumentos. Mas uma das formas que a gente mais vemos aplicar global em toda a terra é através da palavra de Deus. E a fé vai vir pelo ouvir. Ouvindo a palavra de Deus vai caber a cada um, vai caber a cada uma se vai crer naquela mensagem ali ou não. Se crer, será salvo. Se não crer, vai ser condenado. Então tem muito dessa questão na minha mente, assim, sabe? Eu estou meditando muito sobre isso esses dias. E aí, estava assistindo um documentário muito interessante de vários países que a Bíblia Sagrada são proibidos. E aí eu digo, meu Deus do céu, isso é muito forte, porque existe uma questão, né, totalmente diferente daquilo que eu fui ensinado. Então, logo mais, assim que Deus permitir, eu vou estar trazendo mais a respeito disso. Louvado seja Deus. Presta atenção. João ouve a voz de milhões de anjos proclamando a dignidade do Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Não apenas os anjos, mas toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, louva tanto a Deus no trono, quanto ao Cordeiro, que é quem? Jesus. Isso demonstra a soberania de Cristo sobre toda a criação. Os 4 seres viventes dizem amém. E os anciãos se prostram e adoram. Lições espirituais, eu separei aqui 5 tópicos para a gente finalizar essa mensagem. Primeiro, a centralidade de Cristo. Jesus é o único digno de abrir o livro, porque ele venceu através de sua morte e ressurreição. Isso mostra que o sacrifício de Cristo é o centro da história da redenção. Tópico 2, a importância da adoração. Tanto no céu quanto na terra, a adoração a Deus e ao Cordeiro é um ato essencial. Devemos viver uma vida de louvor e submissão à sua vontade. Tópico 3, a oração dos santos. Nossas orações têm valor diante de Deus, sendo apresentadas a Ele como incenso. Isso nos encoraja a perseverar na intercessão. Tópico 4, a soberania de Deus. O plano de Deus será cumprido independentemente das circunstâncias. Ele tem o controle absoluto de tudo. Tópico 5, unidade na redenção. Jesus comprou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, mostrando que o evangelho é para todos. Louvado seja Deus. Mas nem todos querem o evangelho. Vamos repetir? O evangelho é para todos, mas nem todos querem o evangelho. Nem todos querem se submeter à palavra de Deus. Nem todos querem obedecer à palavra de Deus. Nem todos querem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Esse capítulo de Apocalipse nos convida a reconhecer a supremacia de Cristo em nossa vida e a viver com esperança, sabendo que ele venceu por nós. O Cordeiro que foi morto agora reina com poder, glória e honra para todo sempre. Exatamente, irmã Rosângela. Nem todos querem obedecer à palavra de Deus, né? Muitos pegam textos isolados da Bíblia e querem fazer aquilo ali e pronto, né? Jesus, quando ele convida, ele faz um convite para todos, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa parte é muito boa, receber alívio sobre uma dor, sobre uma enfermidade, ou seja lá, o fardo que você estiver carregando, você quer receber o alívio daquilo ali. Mas e a parte que ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e me siga. Essa parte muitos já não quer. E aí quando Jesus estreita mais um pouquinho, aperta mais um pouquinho, e diz
que a porta e o caminho para morar no céu é estreito, aí que diminui mais ainda a quantidade de pessoas a segui-lo, não é mesmo? 70 discípulos seguiam o Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus começava a ministrar, ensinar ali a respeito de que aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, e não beber do meu sangue, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Os discípulos, aqueles ali que seguiam o Senhor Jesus, não entenderam absolutamente nada, achavam que Jesus estava falando de um canibalismo, mas Jesus não estava falando de nada disso, né? E aí eles disseram que era duro aquele discurso e que não queriam seguir mais o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não insistiu para que eles ficassem, nem disse para eles não ir. Eles tomaram a decisão deles e cada um é bem grandinho para fazer o que bem entender e quiser. Sempre eu tenho ensinado aqui para a gente não ficar insistindo com quem não quer nada. Você tem que seguir a Jesus de livre e espontânea vontade. É você que tem que entender que é você que precisa de Deus e não é ele que precisa de você. Ele não precisa de você para absolutamente nada. Nós estamos vivendo, infelizmente, eu falo isso com o coração partido, um evangelho maldito. Que é isso, pastor? Um evangelho maldito é aquele evangelho que o apóstolo Paulo falou. Ainda que eu, ou até mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que está escrito, seja anátema, maldito. Nós vemos hoje mensagens motivacionais de tudo que é tipo, distorcendo totalmente a palavra de Deus, falando coisas que até parece que está escrito na palavra de Deus, mas que, infelizmente, não está escrito, tem nada escrito ali. E isso tem levado muitas e muitas pessoas ao inferno, com a Bíblia debaixo do braço, indo para o culto todo domingo, queimando no fogo do inferno nesse momento agora, pelo fato de não obedecer à palavra de Deus como ela é. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu deixo para vocês nesse dia de hoje é que vocês amem a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus. O negócio está apertando e vai apertar mais ainda, viu? O negócio está apertando e vai apertar mais ainda. Vocês que se cuidem, eu também, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Jesus está voltando e eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida como agora. E eu creio do fundo do meu coração que essa é a última geração. O meu pensamento muito forte, isso está no meu coração há muito tempo, que dessa geração não passa. Eu penso muito forte sobre isso. E eu quero ir morar no céu. Então, se você tem alguma pendência, eu vou falar assim, se você tem alguma pendência, resolva, viu? Resolva com Jesus. Louvado seja Deus. Eu tenho para mim que deixaste o teu primeiro amor. Volta a praticar as velhas obras, se arrepende dos teus pecados. Louvado seja o Senhor dos Exércitos por esta palavra. Amém? Não tem algo que você fez que você acha que foi errado? Você fez algo que você pensa que aquilo ali desagradou a Deus? Peça perdão. Se arrependa dos seus pecados. João deixou escrito que não... Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, temos um advogado no céu, que é o Senhor Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, se você cometeu um pecado, um erro, um vacilo, sei lá o quê, e quer voltar para os caminhos do Senhor, faça isso. Procure uma congregação mais perto da sua casa, procure a direção, primeiramente, do Espírito Santo de Deus, para te direcionar a um local que você vá ali ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Procure orar, primeiramente, pedindo para que Deus te direcione para um local onde você veja que a liderança realmente se importa com as almas e não com o dízimo e a oferta. Amém? Não estou pregando contra o dízimo e a oferta. Eu estou falando que tem canto por aí que passa meia hora falando de dízimo e oferta e o tempo da palavra, do ensinamento, é menor do que até mesmo o tempo que passa falando de dinheiro. E eu não concordo com isso. Amém, meus irmãos? Quem é mais importante? Jesus, ele fala sobre isso, né? O que Jesus fala? Jesus, ele fala assim, quem é mais importante, os seus hipócritas? O ouro ou o altar que santifica o ouro? E aí eles, doidos, né? Da cabeça, vão dizer que o quê? É o ouro que é mais importante, né? Mas não é, não. E aí essa pergunta aqui vai longe, né? Quem é mais importante, o ouro ou o altar?
E aí a gente ia falar sobre o altar, né? Dá até uma mensagem isso daqui. E aí a gente pode entrar em uma outra questão. Quem é mais importante? O ouro, o dízimo, a oferta ou as almas? Né? Porque Jesus fala, a palavra de Deus fala que tem festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, o ouro não vale nada comparado a uma alma que a gente ganha para Jesus. Que lindo! Jesus tem festa no céu. Imagina eu e você patrocinar uma festa no céu sem nenhuma moeda. Hã? As almas são mais importantes, meus irmãos. As almas são mais importantes. Pastor, e o dinheiro não é importante? Não é que o dinheiro não seja importante. Seria hipocrisia, né? Seria hipocrisia. Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou pagar a água, a luz, a internet? Como que eu vou pagar essa luz aqui? O papel chegou para pagar, quase R$ 300 para pagar. E aí? Como que eu vou pagar se não tiver o dinheiro? Agora, eu sempre tenho deixado bem claro que nos ensinamentos que a gente faz, quem acompanha a gente há 2 anos sabe muito bem do que eu falo aqui. Nunca foi e nunca será o dinheiro mais importante do que a palavra de Deus. Nunca foi e nunca será dízimo, oferta, ou seja lá o que vier, mais importante do que as almas. Sempre eu gosto de deixar bem claro. Mais de 90% das pessoas que nós temos ajudado aqui, diariamente, nunca deram nem R$ 1 nessa obra, e nós continua aqui todos os dias ajudando pessoas, ensinando a palavra de Deus, orando. Tem gente que manda mensagem no WhatsApp pedindo oração, gente que a gente não sabe nem quem é, tá entendendo? E a gente tem ajudado para a glória de Deus, e estamos aqui há 2 anos com esse trabalho. Até a volta de Jesus nós vamos estar aqui todos os dias, não é não, Sueli? Dando glória a Deus e aleluia. Então, que você aprenda a valorizar as almas, amém? As almas que querem Deus, amém? Glória a Jesus, não vai perder tempo com quem não quer não, porque até Jesus ensinou isso, em Mateus capítulo 10. Quem quiser ouvir, amém. Quem não quiser ouvir, o que é que Jesus fala? Sacode a poeira dos pés contra aquela cidade. No dia do juízo haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para os moradores daquela cidade. Então, sempre tenho ensinado isso. Não perde tempo com quem não quer, não. Ó, dá o gás. Vou falar. Você sabe, conhece esse linguajar? Dá o gás por aqueles e aquelas que quer. Dá o sangue, não vou dizer dá a vida, né? Porque quem deu a vida por nós foi Jesus, né? Mas, olha, você vai dar o gás por aquela alma ali que Deus colocar no seu caminho ali, que quer alguma coisa com Deus, que quer morar no céu. Olha, ora por ela, jejua, paga o preço por aquela vida. Eu estou falando assim, pagar o preço é um linguajar que os cristãos têm, né? Porque quem pagou o preço mesmo foi Jesus. Nada que a gente fizesse compara ao que ele fez por nós. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua casa, o seu lar. Em nome de Jesus Cristo. Vamos embora? Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada uma de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Tchau, povo de Deus. Foi luta, mas não conseguiu. Saiu a mensagem. Glória a Deus.